Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo no canal Roteiro na Mão e bora conversar. Esses dias eu me peguei pensando em dificuldades que eu tive no início da minha alimentação saudável e algumas delas foram recorrentes, até recentes, e eu pensei, né, o que eu poderia falar para outras pessoas que me ajudou e que também poderia ajudá-las. Eu tô nessa vida saudável e de alimentação mais saudável há uns 2 anos e vem comigo para as 3 principais dificuldades que eu encontrei e soluções que podem te ajudar a resolver o seu problema e que teoricamente vão ser o famoso básico que funciona. A primeira delas é enjoar da própria comida ou de alguns alimentos, tá? Essa acho que é muito comum, né? Eu ouço muitas pessoas falarem que eu não gosto do que eu preparo, enjoo muito fácil. E você também pode enjoar de algum alimento. Eu tenho o hábito de comer um alimento ou alguma receita por muito tempo até enjoar, mas isso é a minha preferência, tá? E qual que é a solução aí para você não enjoar? Diversificar nos temperos, gente. Tem uma infinidade de temperos hoje que a gente pode encontrar, temperos naturais que ajudam já a dar um outro gosto para as suas preparações, tá? Então a gente tem aí chimichurri, a gente tem lemon pepper, orégano, manjericão, cheiro verde, páprica doce, páprica defumada, páprica picante, pimenta do reino, salsa desidratada. Eu tô olhando aqui porque é um monte de coisa. Enfim, então existem temperos, especiarias, ervas finas, muitas coisas que vão ajudar a diversificar o seu preparo. A intenção é que você sempre vá para temperos naturais, tá? Opte aí por temperos naturais, aquilo que cabe no teu bolso e diversifique. Cada mês você pega algum e veja aí, né? Vá testando. A intenção é que você vá fazendo esses testes com poucas quantidades de alimento. É uma dica que eu fiz e que eu recomendo que você faça. Se você faz ali um lanche da tarde, no fim de semana ou durante a semana, se você trabalha em casa, e são ovos ou é uma refeição pequena, coloque esse tempero nessa refeição pequena e teste para ver se você gosta. Leia também o rótulo, porque se o tempero contém pimenta e você não gosta de pimenta, talvez você não vá apreciar aquele tempero. Mas diversifique, gente. Só o fato de você colocar, por exemplo, um cheiro verde no seu ovo mexido da manhã, você vai ver que já vai dar outro sabor para aquela preparação, gente. Outra coisa. Então, o segredo vai estar lá no tempero. Diversifique, use e abuse das opções naturais para que você não enfrente essa dificuldade de enjoar, tá bom? Então, essa é a primeira dica. Guarda com você com muito carinho, porque me ajuda até hoje. Esses dias, né, eu tava enjoando aí da comida, aí eu já fui lá, diversifiquei o tempero, dei uma respirada e consegui ter preparações gostosas de novo, tá? A alimentação saudável, ela não é sinônimo de alimentação ruim de jeito nenhum. O segredo tá em pequenas dicas que fazem grande diferença, como essa. A segunda dificuldade que eu vou elencar aqui: falta de tempo e disposição para cozinhar. E aí eu vou falar a solução e depois a gente vai discorrer sobre ela. A solução seria optar por receitas fáceis, aquele básico que funciona, como eu falei no começo do vídeo, e também ter uma panela de pressão. Gente, se tem um item que eu diria assim como obrigatório para você ter uma alimentação mais saudável, seria a panela de pressão. Porque a gente sabe que a gente tem uma rotina muito corrida, hoje em dia temos inúmeros papéis, a gente é engolido pelas demandas do dia a dia, família, entre outras coisas que a gente tem para fazer. Então, quando a gente pensa em comer mais saudável, infelizmente a gente tem que ter um planejamento, alguma forma de se planejar. E aí, muitas das vezes, comprar essas marmitas de alguém, né, as famigeradas marmitas fits, a gente sabe que acaba saindo caro, não é barato. E também comprar, né, em restaurante ou delivery, a gente sabe que a gente não controla a forma de preparo, os temperos, se vai muito óleo ou não. Então, bem ou mal, né, cozinhar vai acabar te economizando tempo e dinheiro quando você coloca na ponta do lápis, tá? Mas, por exemplo, eu não faço isso todos os dias. Infelizmente, é uma coisa que eu precisei abrir mão de comer comida fresca. Eu como comida fresca no dia que eu faço. Depois dos outros dias, são todas marmitinhas, preparações que ficam ali na geladeira ou no congelador, dependendo do que é preparado. E aí, uma dica pra você, né, como eu falei, assim, o básico que funciona. Vamos pensar aí em algo bem básico que dá pra fazer na panela de pressão. Um exemplo disso é o frango, gente. Se você é uma pessoa que come carne, né, esse exemplo vai se aplicar para você.
O frango, pra fazer na panela de pressão, ele não precisa nem descongelar. Já teve dias, semanas assim que eu estava super corrida. E aí geralmente eu preparo um dia da semana, eu reservo ali 2 horinhas pra fazer no fim de semana. Pra fazer a comida da semana inteira, tá? E eu tava muito corrida, fim de semana viajei, tinha N coisas pra resolver. Peguei o frango congelado mesmo do congelador e coloquei na panela de pressão. Coloquei na panela de pressão com os temperinhos que eu falei pra vocês variarem. Coloquei ali com os temperinhos, tampei e deixei acho que uma meia hora cozinhando. Depois escorri o caldo e dei uma mexida ali na panela de pressão, sabe? Pra desfiar. Tem técnicas bem legais se você colocar no YouTube. Simplesmente deixar ali no compartimento e, claro, se a panela tem que estar fria, você chacoalha e o frango desfia. E aí você pode colocar, não gosto de frango seco, bota um molho de tomate, se você tiver molho de tomate caseiro, melhor ainda. Procura os molhos de tomate que tem ali, extrato de tomate, sal e no máximo um orégano, não sei. Procura com menos com uma lista de ingredientes reduzida. Mas aí você bota ali um molho de tomate, gente, uma preparação que você pode deixá-la ali no fogo, por exemplo, cronometrar, colocar o cronômetro e fazer outras coisas e deixar lá teu frango 30 minutos na pressão. Então, opte por coisas básicas, mais básicas. O arroz é para fazer na panela de pressão, deixar cronometrado também. Se vocês procurarem no YouTube, vão achar. O feijão na panela de pressão. Então, tenha a panela de pressão. É a aquisição, assim, que eu diria que vai ser a melhor amiga da alimentação saudável. E que foi pra mim. Gente, eu preparo N carnes na panela de pressão. Carne vermelha, carne de porco, frango, que é a carne branca, né, que a gente acabou de falar. Legumes, às vezes boto lá todas as batatas, sabe? Meio que aquelas batatas menores inteiras mesmo. Então, assim, foi a minha melhor amiga. Foi, na verdade, não, é a minha melhor amiga. E as receitas fáceis, gente. Eu amo cozinhar. Amo mesmo, de paixão. Eu gosto de cozinhar coisas diferentes. Mas, pra minha rotina saudável, dia a dia, não tem como eu cozinhar coisas diferentes. Então, eu sempre estou optando pelo mais básico. E, para não enjoar, sempre diversifico os temperos. E assim, eu gosto muito de receita que eu coloco lá, boto um cronômetro, claro, pra não se esquecer, né? E aí depois eu volto e já tá meio que pronto, como eu falei pra vocês, o frango na pressão, tá? 1 quilo de frango, aí você consegue fazer, vai ter mistura pra alguns dias. A mesma coisa do feijão, do arroz. Você não vai comer uma comida fresca, mas por um outro lado, vai comer uma comida com uma qualidade bem legal, mais saudável, tá? E diversifica aí os temperos. Então, essa foi a segunda dificuldade e a solução aí pra vocês. E a terceira e última que a gente vai falar aqui é falta de vontade de comer fruta. As outras duas eu passo ainda hoje de vez em quando, então aí eu tenho que me reinventar, tipo, trocar o tempero, optar sempre por receitas na panela de pressão, procurar receitas pra fazer na panela de pressão. E esse terceiro, que é falta de vontade de comer fruta, eu não tenho mais hoje, tá? Hoje esse ponto é o único que é bem tranquilo pra mim. E qual que foi a solução? A solução, no meu caso, foi começar com frutas mais cítricas e começar com aquilo que era mais confortável e também moldar o meu ambiente para aquele consumo de fruta. Se você quer consumir fruta, deixa ali na sua fruteira. Se você não tem fruteira como eu, que não tenho, colocava ali em cima do balcão que eu tenho na cozinha, deixava aquela fruta à mostra e me expunha àquele ambiente. Também olhava a receitinha com fruta para que aquilo me estimulasse de alguma forma a pelo menos provar a fruta, tá? De alguma forma, eu fui puxar na minha memória o que tinha de maior contato com fruta, porque minha família nunca me incentivou a comer fruta, e não é um hábito, na verdade, né? Eles não têm culpa de forma alguma. A gente não tinha o hábito em casa de comer fruta, não era algo que eu era exposta. Então, eu não tinha essa vontade. E o nosso paladar, ele fica muito habituado com coisas doces, extremamente palatáveis, doces e tudo mais, e a gente tem dificuldade para apreciar a fruta, né? Que é um açúcar natural. Sem contar, gente, que a fruta é um alimento riquíssimo, antioxidantes, minerais, fibras, um alimento completão e que ajuda muito a gente no processo de alimentação mais saudável, traz inúmeros benefícios, né? Tem que incluir ali de forma para cada um, que funciona para cada um, claro, mas é um super alimento. E eu não tinha muito costume, tinha essa dificuldade, só que eu lembrei que minha mãe fazia suco de laranja. Minha mãe sempre gostou muito de sucos de frutas cítricas, então foi por onde eu comecei. Comecei ali por frutas cítricas, aí eu vi que eu ia me adaptando, que eu gostava e tudo mais.
E depois eu fui introduzindo outras frutas, mas como forma de receita. Então eu não colocava a fruta pura, colocava a receitinha. E aí, né, eu tinha aquela sensação, nossa, que gostoso. Talvez eu queira testar até a fruta isolada. E assim eu fui fazendo, até chegar, né, gradualmente, a frutas que eram mais difíceis, como o mamão, que eu já contei em algum outro vídeo aqui do canal. E por último, a comer a fruta, né, de forma isolada ali, só a fruta picada mesmo, mas foi um processo. E aí é isso que ajuda muito, adapte o seu paladar. Eu não tô falando pra você tirar todo e qualquer doce, porque doce, essas coisas são muito prazerosas, né, claro. Mas começa a deixar seu ambiente mais favorável para o consumo de fruta, tá? E consuma a fruta que é viável para você. Eu, por exemplo, sempre peso muito, hoje em dia, né, que o meu paladar tá habituado, vou no mercado e olho as frutas que estão mais baratas para escolher como opção ali daquela quinzena, tá? Então faça isso, espero que te ajude muito essas 3 dicas aí. Continue acompanhando para mais conteúdos como esse. É o que eu quero trazer aqui, toda a minha trajetória de vida saudável, de bons hábitos, e isso envolve alimentação, musculação, entre outras coisas. E se esse conteúdo de alguma forma foi relevante para você, se inscreve para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e levar ele para mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.